de registro de preços no Comprasgov. Inclusive, isso foi uma demanda a partir de muitas dúvidas que surgiram na gestão dos contratos decorrentes das atas. A gente tem uma mudança nessa rodada que as oficinas serão às quintas-feiras, no mesmo horário das 10 ao meio-dia, em razão da turma de formação de pregoeiros, que vai ser de sexta-feira. Então, a gente sabe que tem muitos dos participantes aqui da oficina e também são pregoeiros, agentes de contratação e vão participar do curso. Então, para não conflitar, a gente vai fazer essas daqui de quinta-feira. A gente vai ouvir bastante o Lucas, que é o diretor da divisão de gestão de atas de registro de preços aqui de Cobis, e a equipe dele nessas próximas 4 oficinas. Hoje, sobre a intenção de registro de preço no Comprasgov. Na semana que vem, o pregão e a inexigibilidade para registro de preços. A gente vai ter uma semana que não vai ter oficina e volta no dia 29 para falar sobre o cadastro das atas e dos contratos decorrentes delas na plataforma Contratos Gov.br. E, por último, vai finalizar essa rodada com a gestão de atas de preço e as novidades nos contratos Gov.br, tá? Sempre aqui pelo Teams, o pessoal manda as inscrições a partir, acho que já de hoje, depois da oficina, até a véspera ficar aberto. De passagem, o Cassiano. Então, essa oficina está sendo gravada, e depois a gente disponibiliza ela no portal de compras. Fica o endereço aí, compras.prefeitura.sp.gov.br. Se quiser ir direto, tá, oficinas virtuais. As dúvidas e as questões podem ser registradas no chat. A gente geralmente não abre o microfone para ficar uma coisa mais fluida, mas a gente responde o que não for respondido aqui durante a própria oficina. Depois a gente responde por escrito, a gente entra em contato de alguma forma. A lista de presença a gente manda recorrentemente aqui no chat, um link para responder. Quem não se inscreveu pelo formulário DEMASP no prazo não recebe o certificado, mesmo preenchendo a lista. E o certificado é só de participação, porque a oficina não é validada, tá? Vou passar. Queria também falar, antes de começar a oficina em si, para que vocês consultem bastante o portal de compras. Toda a equipe aqui tem procurado sempre atualizar e colocar conteúdo que seja importante para todo mundo que atua aí nesse ciclo de compras como um todo. E as últimas novidades, a gente colocou 2 manuais, na seção de manuais e tutoriais, duas importantes construções aqui da equipe, né? Na parte de pesquisa de preços, a equipe aqui de Cobis, da divisão de gestão de suprimentos, disponibilizou modelos de quadros comparativos de preço, por modalidade, tipo e fonte de preço utilizado. E todas as planilhas que a gente colocou lá tem fórmulas que aplicam já a metodologia do Manual de Orientação de Pesquisa de Preço de forma automática. O manual, inclusive, também está aí disponibilizado no portal de compras, e elas têm as instruções para o correto preenchimento em todas elas. A gente acha que isso daí pode ajudar bastante a equipe de vocês. A equipe é, às vezes, o servidor ali que está fazendo tudo, né? E na seção de planos de contratações anuais, o PCA, a gente regulamentou no final do ano passado como que seria a elaboração dos PCAs, e agora a gente disponibilizou um manual operacional para análise de DFD no setor de contratações no Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações, o PGC. Então, aqueles órgãos que optaram por elaborar o PCA têm até o dia 15 de setembro para consolidar os DFDs e formar o calendário de contratações, mas lembrando que para o ano que vem não é obrigatório, foi opcional, a gente recomenda de novo, aqui, né, falando para quem está aqui na oficina, sabe que é importante, facilita muito o trabalho de planejamento para as contratações como um todo. Passando. E aproveita também para lembrar ou já avisar, né, quem não está sabendo, que a gente vai fazer o 4º encontro de pregoeiros da Prefeitura de São Paulo. Vai ser nesse mês de agosto, no dia 20 de agosto, é uma terça-feira. As inscrições, o formulário de inscrições e o convite vai ser disponibilizado provavelmente ainda essa semana, ou hoje, amanhã.
e vai ser voltado só para os pregoeiros, né, por conta de uma limitação de espaço, mas a gente conta aí com a presença de todo mundo que puder participar deste grupo. Tá? Eu vou passar agora já a palavra para o Lucas, que vai conduzir essa oficina de hoje, e desejo uma boa oficina para todo mundo. Obrigado. Olá, Lucas. Bom dia, João. Bom dia a todos e todas. Compartilhar minha tela. Acho que todos conseguem ver, né? Então, pessoal, vamos começar a nossa oficina sobre intenção de registro de preço. Aqui a gente vai tratar de um assunto extremamente importante para a formação do registro de preço, tá? Vamos abordar quais são as etapas aí para a gente poder registrar uma intenção de registro de preço, né? Qual que é a ferramenta, né? Quais são as ferramentas que a gente utiliza para poder elaborar não só a intenção de registro de preços, mas todo o procedimento, né, que vai envolver a formalização da ata de registro de preço. Só para deixar claro que nessa oficina a gente vai estar falando especificamente sobre essa primeira fase, que é a intenção de registro de preço, e em outras oficinas a gente vai destrinchando aí as próximas etapas até o sistema de gestão de atas, tá bom? Então, só para recapitular, o que é o sistema de registro de preço? Que a gente entende que existem muitas pessoas ainda com dúvida, às vezes você até já viu esse assunto, mas não compreendeu muito legal. Tem pessoas novas também, a gente sabe da rotatividade que existe na prefeitura aí, pessoas que entram e saem da área de compras. Então, só para trazer um breve resumo, a gente já tratou desse assunto em oficinas passadas, mas é sempre bom estar sempre reforçando essa questão. O que é o registro de preços? O sistema de registro de preços nada mais é do que um conjunto de procedimentos que visa obter melhores condições de preço para a administração pública na aquisição de bens e contratação de serviços comuns a diversos órgãos. Então, o que isso quer dizer? O registro de preço, ele na verdade, ele vai ser um procedimento em que um órgão responsável, denominado órgão gerenciador, vai elaborar todas as etapas da licitação, a pesquisa de preços, né, o registro propriamente dito, para formalizar uma ata. E desta ata, outros órgãos poderão utilizar e fazer as suas contratações. Então, a gente tem como principal característica aí a centralização, a redução de esforços administrativos, uma vez que não existe a necessidade mais de diversos órgãos realizarem o mesmo procedimento para contratar o mesmo objeto, né? Isso vai garantir uma agilidade na contratação e a economia de escala, porque uma vez que você trata de um quantitativo para diversas unidades, né, portanto, um quantitativo maior do que se fosse para uma unidade apenas, os preços ofertados eles tendem a ser mais baixos, né? Existem preços mais competitivos aí no mercado. Visto isso, vamos para a intenção de registro propriamente dita. Essa é uma parte assim bem tranquila, né? É logo no início do nosso sistema de registro de preços. Por quê? Você vai apenas fazer um levantamento de quantitativos, quais são as unidades que vão participar desse sistema de registro de preços, né? A gente vai ver que existe a figura do órgão participante, o órgão não participante, mas que pode aderir à ata, né? E dentro dessa intenção, você tem aí, em regra, né, um procedimento obrigatório, como propriamente o decreto 62.100 diz, né, ele é em regra porque a intenção de registro de preço ela pode ser dispensada quando o órgão gerenciador for o único contratante, tá bom? Exemplo aí de unidades, né, de secretarias gigantescas, faraônicas, que a gente tem na prefeitura, como a SME, né, a SMS, podem fazer um registro de preço para as suas unidades descentralizadas, né?
Então, seria, teoricamente, dispensado essa etapa. Mas, nos casos aqui de COBs, por exemplo, a gente tem essa obrigatoriedade de disponibilizar essa intenção para que as unidades manifestem o seu interesse, e existe um prazo legal aí de 8 dias úteis para a disponibilidade dessa intenção, tá? É um prazo mínimo, tá? Não é um prazo taxativo, máximo, ele apenas tem que ser cumprido nesse prazo mínimo, ok? Seguindo aqui, quando a gente realiza a intenção de registro de preço, a gente pode definir qualquer meio que seja eficaz, né? E com meio eficaz, eu quero dizer aquele que vai suprir aquela necessidade. Por exemplo, eu preciso fazer um levantamento de quantitativo. Qual que é a melhor forma de fazer isso de maneira que eu consiga chegar ao meu objetivo, que é ter todos os dados consolidados ali, certo? Então, o nosso decreto ele estabelece dessa maneira, tá bom? E a gente tem aí toda uma prerrogativa para o órgão gerenciador, que eu deixei aqui nos slides apenas para fins de consulta. Quem quiser dar uma olhada no decreto 62.100, está lá no artigo 94, o que cabe ao órgão gerenciador durante a intenção de registro de preços realizar. Até porque hoje a intenção mesmo é a gente tratar sobre o sistema, né? E aqui é para uma breve recapitulação aí do que já foi dito em outras oficinas. Então vamos à parte mais importante da oficina de hoje, né? Quais são as ferramentas para elaboração da intenção de registro de preço? Atualmente, COBS utiliza a estimativa de consumo pelo Google Forms, né, porque a gente tem uma facilidade maior aí de comunicação, e já já vocês vão entender por quê. Tá? Então, a gente utiliza o Google Forms por e-mail, preferencialmente em caixas departamentais, que nós temos acesso, né, a essas informações. Existe aí a possibilidade de estabelecer um prazo bem definido, né, ali no formulário. Com personalização de campos para preenchimento, a gente consegue tratar do formulário de maneira bem dinâmica, né? Existe a possibilidade aí de trocar campos, incluir campos, tá? E isso garante uma celeridade no processamento dos dados, porque a partir do momento que você disponibiliza o formulário e as pessoas preenchem, tudo já vai direto para uma planilha, né? E a gente só depois faz o tratamento dos quantitativos conforme as nossas prerrogativas. Porém, com a IN 02 de 2023 aqui de SEGES, está obrigatório o uso do sistema de compras do governo federal, Compras.gov. E dentro desse sistema, vocês sabem que existem diversos módulos, né? E um deles é o módulo de IRP, o módulo de intenção de registro de preços. Esse módulo ele está dentro do ambiente do SEASGNet, ele faz uma comunicação direta com as etapas aí de cadastro da licitação, né? E posteriormente vai ser divulgada e a partir daí a gente consegue, tendo um instrumento, por exemplo, uma ata de registro de preço, um contrato, fazer o cadastro também em outro subsistema do Compras.gov, que é o sistema de gestão de atas, o sistema de gestão de contratos, tá bom? E isso está tudo interligado. Então, para você fazer uma licitação de registro de preço, perdão, você precisa ter cadastrada a intenção de registro de preço. Então, é necessariamente obrigatório você utilizar esse sistema. E como o sistema do Compras.gov é oficial aqui na prefeitura, então a gente vai fazer tudo por esse sistema, tá? Então, a gente tem esse subsistema, ele é obrigatório, e a integração com o sistema de gestão de atas, tá bom? Guardem isso. Vamos ver agora um pouquinho do cadastro de uma intenção de registro de preço na prática, lá no sistema do Compras.gov. Essa aqui é a telinha inicial, é a sua área de trabalho, quando você acessa o Compras.gov. Basta clicar em criar,
vai aparecer a opção de intenção de registro de preço, e você é direcionado para uma tela à parte do CIASGNet de intenção de registro de preços. É aqui que a magia acontece, é onde você vai fazer todo o cadastramento de acordo com aquilo que você lá atrás fez uma requisição, uma justificativa, tá bom? Para criar a sua futura ata de registro de preço. Dentro desse sistema, aqui você já está direcionado na tela de criação. Para você iniciar o preenchimento, você precisa selecionar qual é a lei, né? A gente está sob vigência da Lei 14.133, a nova lei de licitações. Você vai selecionar em momento posterior a modalidade de compra, aqui é pregão, concorrência, dispensa, inexigibilidade. Lembrando que, para registro de preços no município de São Paulo, a gente só vai utilizar aí questões de contratação direta, a inexigibilidade. Então, não vai utilizar dispensa. E por padrão, né, de modo geral, a gente utiliza o pregão. Então, cadastrando uma modalidade de compra pregão, critério de julgamento geralmente é menor preço, maior desconto, isso daí já vem pré-formatado, mas você pode mudar. A data provável da licitação, você vai selecionar a data que você imagina que essa licitação vai ocorrer, né? De acordo com todo o procedimento que você fizer aí, considerando os prazos legais para realização, tanto da intenção de registro de preço, quanto os prazos de praxe, né? Para você realizar os demais procedimentos inerentes ao registro. Compra nacional, geralmente você seleciona a opção não, porque já não é uma regra que se aplica aqui no executivo, né? E também não é uma compra gerenciada pelo Ministério de Gestão e Inovação do Governo Federal, tá? É importante a gente destacar aqui nesse ponto que esses campos de WASG da contratação, número da contratação e ano da contratação, eles não são de preenchimento obrigatório quando na modalidade pregão. Tá? Agora, se você fizer uma compra direta, vai fazer um registro de preços na modalidade de inexigibilidade, por exemplo, já é a questão que a gente tratou na oficina anterior, que trata justamente sobre o cadastro de intenção de registro de preço e de contratações diretas. Você vai precisar aí, então, de um número de contratação, da WASG da contratação, que geralmente é o WASG da sua unidade, né? E do ano. Esses campos aí vão estar todos no novo divulgação de compras, tá? Quem tiver dúvida com relação a isso, acredito que até uma das próximas oficinas aí a gente vai reabordar essa parte, mas no geral, quando você trata de pregão, vocês não precisam preencher esses campos, tá? Só quando especificamente a gente tratar aí de contratação direta. E o objeto da sua intenção de registro de preço, tá? Aqui no caso estão colocando como exemplo material de escritório. Feito isso, você vai clicar em salvar e pronto, você já criou uma IRP, tá? Percebam que você vai ter a sua WASG, né? No caso aqui 92.5.000, a WASG aqui da gestão, e o número da sua intenção de registro de preço. No caso, essa é a 15 de 2024, tá bom? Feito isso, vamos para o cadastramento de itens. O cadastro de itens é bem simples. Você vai clicar em incluir itens e vai aparecer imediatamente um pop-up, né, uma nova tela com o catálogo do governo federal, né? No caso, você vai ter aí acesso ao CATMAT ou CATSERV. Na pesquisa, dentro dessa aba, você coloca a descrição do item ou o seu número de registro, né, o CATMAT ou o CATSERV. A gente recomenda sempre utilizar o CATSERV ou o CATMAT, porque você vai ter uma opção menos genérica, né?
vai ser aquilo que você está procurando exatamente. Se você coloca só a descrição do item, mesmo que seja, por exemplo, aqui no caso, borracha apagadora, vai aparecer diversos itens, pode aparecer até 100 itens nessa pesquisa aí. O caso de papel, por exemplo, papel A4, você vê, existem diversos tipos de papel, papel offset, papel com gramatura de 75, 90, etc. Então, procurem sempre utilizar preferencialmente o código do produto, tá bom? Feito isso, você precisa necessariamente indicar aqui no canto esquerdo uma unidade de fornecimento. No caso, a unidade para esse produto vai ser unitário, né? E aí basta clicar em adicionar. Uma vez adicionado, percebam que o carrinho parece um carrinho de compras, né? No canto superior direito da tela, ele fica com um númerozinho ali, que já tem um item dentro do seu carrinho, dentro da sua cesta de itens. Para você transportar esse item lá para o CIASG, você vai precisar acessar esse carrinho, já vai ver aqui que está o produto, né? E basta clicar em adicionar ao CIASG. Feito isso, a importação do item foi concluída e está aqui, na lista de itens da sua intenção de registro de preço, já a borracha apagadora escrita. Agora, necessariamente, a gente precisa colocar outros cadastros aí, né? Dependendo da sua intenção de registro de preço, quantidade de itens. No caso aqui, a gente vai seguir só com um item mesmo, que fica a critério de exemplo. Todo o restante é a mesma coisa. Clica em incluir itens, abre lá o pop-up, faz a pesquisa, insere no carrinho e depois já importa para o CIASG. Dentro aqui da tela do CIASG, a gente vai para alterar. A gente tem que alterar esse item para incluir o quê? O valor unitário estimado, mediante uma prévia pesquisa de preço que você já realizou antes desse cadastro, o município de entrega e a quantidade, tá? Então, basta clicar aqui em alterar. A gente é direcionado para a tela de alteração aí do item. Aqui, vamos inserir o valor unitário, né? O valor unitário, tem que lembrar, tem 4 casas decimais. Então, se você vai colocar R$ 42, você vai colocar 42 após a vírgula, né? Ao lado esquerdo da vírgula. Se for 42 centavos, vai ficar no modo aí que a gente colocou. Tem que prestar muita atenção nisso, porque qualquer errinho pode prejudicar depois, aí vai ter que fazer alterações, né? Às vezes a gente até tem que criar uma nova intenção de registro de preço. Mas no caso aqui não precisa, porque está todo mundo bem esperto, né? Imagina. Valor é sigiloso? Se for necessário indicar o valor referencial, tá? Como sigiloso, vocês, né, podem optar por preservar aí, mas desde que justificadamente, tá? Em regra, o valor não é sigiloso, mas se houver justificativa para sigilo desse valor, vocês selecionam aí a opção não, tá bom? Opção sim, na verdade. Dá para você colocar também observações a respeito do item, né? Fazer um descritivo maior, né? Sobre o que é esse item, quais são as especificações, se bem que aqui nesse caso vocês já percebem que o código do item que a gente trouxe, ele já traz as especificações bem completas, né? Então não há necessidade aí de fazer maiores elaborações. Porém, se forem outros itens que estejam com descritivo fraco, vocês podem sim colocar aqui observações no item para ficar bem claro aquilo que vocês vão licitar. No local de entrega, você deve escolher o município, né? No caso aqui é o município de São Paulo. Precisa clicar em localizar, porque existe 4 São Paulos no Brasil, tá bom? Então, vocês vão selecionar São Paulo do estado de São Paulo e a quantidade que vocês desejam incluir aí na sua intenção de registro de preços. Aqui eu vou chamar a atenção para uma coisa importante.
tá? A quantidade, quando você faz a intenção de registro de preços, é assim, existem duas modalidades, eu já expliquei outras vezes, mas eu vou deixar isso bem claro nessa oficina também. Existem duas modalidades aqui de registro de preço que você pode tratar. A primeira é como a gente faz aqui em COBS e como a gente recomenda, que é realizando uma estimativa por um meio mais eficaz, que é o mais eficiente, na verdade, que é o caso do Google Forms. Você consegue fazer um tratamento de dados ali muito mais rápido e depois jogar as quantidades aqui. Nesse caso, a quantidade seria a quantidade total da sua estimativa, tá bom? Agora, eu quero fazer a estimativa dentro aqui do sistema de IRP. É possível? É totalmente possível. Porém, nesse caso, você vai colocar a quantidade somente do seu órgão e os outros órgãos que tiverem interesse em participar, aí sim, eles vão colocar as quantidades deles. Por que que a gente não faz dessa forma, pelo sistema, tudo pelo sistema? Como eu disse, o Google Forms ele tem a possibilidade de você adequar o formulário. Isso é um ponto. Outro ponto, questão de prazo. O prazo mínimo é 8 dias úteis. Quando a gente realiza pelo Google, a gente consegue cumprir esse prazo com maior tranquilidade. Quando a gente faz pelo sistema, existem outros prazos. Não é só você liberar IRP, as pessoas indicarem intenção de participação e depois está tudo certo. Não, você vai ter que analisar item a item, clicando diversas vezes ali nas telas de sistema, para fazer análise daquele quantitativo. Se tiver quantitativo, algum preço referencial ali que a unidade porventura tenha colocado diferente, você vai ter que negociar aquele item para deixar registrado no sistema. Aí você vai ter um prazo de 2 dias para isso, depois você vai ter um prazo de mais 2 dias para fazer a, a, a confirmação, né? Que você vai ter que disponibilizar novamente para a unidade confirmar aquilo que ela colocou anteriormente. Então, na prática, aí você acaba tendo de 10 a 12 dias úteis só nessa brincadeira. E dependendo da quantidade de itens que você vai tratar, esse número pode ser muito maior. Então, acaba não sendo tão eficiente quanto você dividir, porque o critério aqui, na verdade, é você tem uma obrigatoriedade de utilização do sistema. Então, você precisa fazer o cadastro no sistema, mas você não necessariamente vai precisar fazer toda a intenção de registro de preço pelo sistema. Tá? Você não vai precisar disponibilizar isso para o mundo e tem que ser pelo sistema. Até porque, até toquei num ponto aqui interessante, eu tinha falado acerca da disponibilizar para o mundo, é o seguinte, veio uma pergunta acerca da possibilidade do órgão do município de São Paulo utilizar a participar, né, pegar carona em IRPs de outros órgãos, se isso seria possível, né? Na prática é possível, mas eu preciso chamar a atenção para uma coisa muito importante. Nós temos a Lei Municipal 13.278 de 2002. Nela estabelece que o município de São Paulo só pode usar atas do município, do Estado de São Paulo e do governo federal. Segundo a ementa 12.335 da PGM, permanece a eficácia dessa lei a respeito da utilização aí das atas de outros entes federativos. Então, na prática, a gente pode participar, mas a gente só vai poder utilizar de fato se a ata for do Estado de São Paulo, do governo federal ou do próprio município, tá? A gente não, teoricamente não pode utilizar atas de outros municípios, né, de outros estados, tá bom? E aqui, aplicado a isso aqui, vocês vão perceber que o sistema de registro de preços, né, dentro do CIAS-GNET aí, vocês têm um quadro de IRP com diversas intenções abertas. E essas intenções podem ser do governo federal, do comando do exército, de diversos órgãos, diversos de todo o país, tá? E quando você cria uma intenção aberta e disponibiliza, outros órgãos
também podem indicar ali a intenção de participar. Mas vão poder utilizar? Na prática também não. Porque o nosso decreto 62.100, ele não estabelece de maneira expressa essa condição, mas ele tacitamente limita a utilização das nossas atas somente aos órgãos do município, a partir do momento que ele fala em administração pública municipal, tá bom? Mas isso aí é papo para outra hora, tá bom, gente? É só para vocês já terem uma noção aí de como a gente faz o procedimento e como a gente dá andamento e por que que a gente faz dessa forma, tá? Então, aqui no caso, a gente está considerando, né, voltando ao assunto, a gente está considerando uma quantidade que a gente estimou total para todos os órgãos da prefeitura. E aí, basta clicar aqui em incluir e depois em salvar o item. Seu item foi alterado, pronto. Todos os dados do seu item estão cadastrados, estão devidamente cadastrados. Mas, Lucas, você fez a intenção de registro de preços, cadastrou o item com quantitativo total, sendo que o sistema permite colocar quantitativos individuais. Isso aí durante a licitação não vai dar problema? Durante o cadastro da ata não daria problema? Porque você vai ficar com o quantitativo cheio. Esse quantitativo ele vai estar registrado somente na WASG do órgão gerenciador. Esse é um ponto interessante, porque a partir do momento que você coloca o quantitativo total aqui, realmente isso acontece. Mas na próxima oficina, será tratado sobre o cadastro da licitação. E o cadastro da licitação, que a gente vai até pegar uma partezinha ali, mas bem inicial, só para dar um gostinho. No cadastro da licitação, vocês conseguem fazer o destrinchamento desses quantitativos. Então, você vai ter um quantitativo total na sua IRP, tá? Vai ter um quantitativo global ali de todas as unidades, mas durante o cadastro da licitação, tá? No divulgação de compras, você vai fazer o cadastro individual desse quantitativo. Então, aqui tem 16.293 borrachas. Essas 16.293 borrachas não são só para a gestão, elas são para todos os órgãos. No cadastro da licitação, lá no divulgação de compras, você vai colocar, são 5 borrachas para a subprefeitura tal, são 300 borrachas para a secretaria X, entendeu? Então, para vocês prestarem atenção nisso aí, quando a gente faz dentro dessa metodologia, a gente coloca sempre o quantitativo total, mas depois a gente tem a possibilidade de destrinchar essas quantidades, de modo que, ao fazer a licitação e posteriormente homologá-la e criar a ata de registro de preço, a gente consegue fazer o cadastramento da ata de registro de preços com os quantitativos individuais. E, a partir daí, fazer todo o procedimento pelo sistema de acionamento, né, adesão e etc. Então, clica em finalizar a inclusão, tá? E a gente vai para divulgar a IRP. Lembra que eu falei sobre o caso de fazer pelo sistema a IRP e fazer de modo separado a estimativa e depois somente cadastrar aqui no sistema? Então, é nessa tela que você vai ver essa diferença. Por quê? Temos divulgar, né, a opção de divulgar a intenção de registro de preço e temos a opção de disponibilizar para inclusão do aviso. Divulgar significa o quê? Que você vai divulgar a sua intenção de registro de preços pelo próprio sistema. E, a partir daí, você vai ter um prazo, que o sistema ele fecha esse prazo, então você não consegue fazer mais nada no sistema durante 8 dias, tá bom? Mais nada no sistema que eu digo é mais nada dentro da intenção de registro de preço que você divulgou, tá bom? Ela vai ficar divulgada ali por 8 dias e somente depois você vai conseguir fazer as análises dos quantitativos.
tá? Então, você tem essa opção de divulgar por aqui, que eu já falei que é um modo que a gente não utiliza, justamente por não ser o mais eficiente, tá? E nós temos a opção de disponibilizar para o aviso, para a inclusão do aviso. É aqui que a gente vai clicar, tá bom? Só mais uma observação. Percebam que aqui tem anexar, né? Aqui você geralmente anexaria o quê? Um ETP, um termo de referência, faria alguma observação a respeito da sua intenção de registro de preços, caso você fosse divulgá-la para outros órgãos. Eu estou explicando isso porque, futuramente, quem sabe, a gente não tem um sistema aí mais apropriado aqui para o município, né? Porque devo lembrar que o Compras Gov, ele é um sistema moldado para o governo federal, então tem coisas que não se aplicam, como lá no início já mostrei que dentre as opções de modalidade de contratação, a gente não utilizaria todas as opções, não poderia utilizar qualquer opção que está ali, somente pregão ou inexigibilidade, para a intenção de registro de preços, certo? Então, quem sabe no futuro, né? Estamos em tratativas aí, de repente, existe essa possibilidade de ter um sistema mais moldado aqui para a nossa realidade. Então, beleza, visto isso, disponibilizou, né? Clicou ali em disponibilizar para a inclusão do aviso. A gente tem essa tela aqui e tem uma justificativa que é obrigatória. Por que você está disponibilizando direto? Por que você não está divulgando a sua intenção de registro de preço? Porque, na verdade, a sua intenção de registro de preço já começou antes do cadastro. E você fez uma estimativa numa metodologia própria e só incluiu o cadastro dos itens, com seus respectivos quantitativos totais. Então, você vai colocar justamente isso. A estimativa foi realizada por meios diversos ou meios alheios ao presente aqui no sistema. Tá? Ou, se for o caso, né, que a gente está tratando de um procedimento obrigatório para você fazer uma licitação do tipo SRP, se for o caso lá da excepcionalidade, né, dos órgãos que não precisam fazer uma intenção de registro de preços, né, quando lembra que somente o órgão gerenciador, quando for o único contratante, ele não precisa fazer uma intenção de registro de preço, deixar disponível aí por 8 dias úteis, etc. Então, se for esse o caso, você vai colocar aqui toda a justificativa para não realizar a intenção de registro de preço ou para não realizar a intenção de registro de preço dentro do sistema, você vai colocar nesse campo. É aqui que você vai fazer todo o seu, toda a sua redação, né, acerca da não disponibilização da intenção de registro de preços no sistema. Tá? Então, feito isso, você disponibiliza para a inclusão do aviso, tá? E pronto, a sua intenção de registro de preço ela já foi disponibilizada para a inclusão. Se vocês quiserem conferir isso aí, basta lá na intenção de registro de preço, na tela de cadastro das suas intenções, né? Aliás, na tela de intenções cadastradas, que é de cadastro essa que a gente acabou de ver, você vai reparar que existem várias fases, né? Você vai colocar aqui dentro do parâmetro qual é a opção, né? Se é encerrada, se está em edição ainda, se está aberta, se está em análise e negociação, confirmação, ou se está transferida. Transferida é isso que a gente acabou de fazer, a gente disponibilizou para a inclusão do aviso. Então, está aqui, ó, nossa intenção de registro de preço número 15 está transferida, situação dela, e a partir daí seria já no divulgação de compras fazer o cadastro da licitação. Vou só explicar um pouquinho desses campos aqui. Para você fazer a pesquisa da sua intenção de registro de preço, você vai colocar aqui a sua UASG, né? Seleciona as opções. Se quiser conferir só o número da IRP, você pode fazer isso também. Você seleciona e coloca o número da IRP. Mas o que eu quero explicar é isso aqui. O parâmetro em edição é quando você acabou de criar uma intenção de registro de preço, está fazendo o cadastramento dos seus itens, por exemplo, mas você não divulgou, não finalizou, não fez nada. Você só criou a sua intenção de registro de preço. Essa vai ser a etapa de edição.
A etapa que está em aberto é aquela que você disponibilizou a sua intenção de registro de preço dentro do sistema, para outros órgãos realizarem as suas manifestações acerca da intenção de participar ou não do seu sistema de registro de preço. A etapa de análise e negociação, lembra que eu falei que você tem a etapa aberta, que é a etapa disponível, depois você, dentro do sistema, você teria que fazer uma análise de cada um dos itens, né, de cada um dos órgãos e seus respectivos quantitativos, dos preços que eles colocaram como referencial e tudo mais. Essa é a etapa de análise e negociação, porque lá você vai analisar os itens, vai aceitar ou recusar a participação ou vai negociar. A negociação é aquele caso, você vai ficar no chat ali, né, trocando mensagem pelo sistema com o órgão participante para poder definir um quantitativo, uma adequação naquele quantitativo, uma adequação no preço referencial, né, porque pelo sistema existe a figura do preço referencial para a unidade participante colocar também, como se ela tivesse feito uma pesquisa de preços prévia, tá? E geralmente, nesses casos, existem algumas particularidades aí que precisam ser negociadas, porque senão pode dar ruim lá na frente, tá? A etapa de confirmação, quando você confirma as etapas aí, né? Encerrada, se você desistiu da sua intenção de registro de preço, transferida é o que a gente acabou de fazer, já para começar a intenção de registro de preço. Só para dar um gostinho para vocês, que isso daí vocês vão ver na próxima oficina, tá bom? A gente tem aqui na tela de trabalho do seu Comprasgov, na opção criar ali, né? Ou no caso aqui foi colocado ali ao lado do perfil, né? Da pessoa, que você também consegue ter acesso a todos os sistemas, a divulgação de compras. O sistema de divulgação de compras também está no SEASGNet, onde você vai fazer o cadastro da sua licitação. Para fazer o cadastro de uma licitação do tipo SRP, você vem aqui na opção licitação, você vai ver todas as opções. Vai incluir licitação do tipo SRP, que é específica para ata de registro de preços. Lembrando que tudo aqui está integrado. Todas essas etapas estão integradas, desde o cadastro até a gestão da ata lá na frente. Se a gente faz isso pelo sistema, a gente precisa seguir passo a passo, tá? Com bastante rigor para não dar problema, porque se dá algum problema, como é sistema, é tudo muito fechado. E como é tudo muito fechado, sempre tem justificativas, adequações você vai ter que publicar, vai ter que sair aí no PNCP, né? Enfim, tenham muita cautela a fazer os cadastros, tá? Então, clicou ali em incluir, né, licitação do tipo SRP, você vai pesquisar o número da sua intenção de registro de preço. Aqui vai aparecer já aquela intenção que você transferiu. Então, já tem aqui, ó, registro de preço para aquisição de material de escritório. Clicou em confirmar, está tudo certo. Então, bom, gente, é basicamente isso. Intenção de registro de preços não tem mistério, tá? É tudo sistema, parece um pouco complicado assim no começo, né? Você vê aquele monte de opção, tudo você tem que ficar gastando bastante clique do teu mouse aí para acessar, mas no fundo é um procedimento simples, tem as suas regras, né? Tem algumas observâncias ali, algumas malícias que você precisa observar, você precisa ter, mas vocês já estão carecas de saber aí dessas manhas, né, do sistema, tá? Se tiver qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato aí, pode entrar em contato tanto com a minha equipe quanto comigo, pode vir pelo Teams, mandar e-mail, fazer ligação por telefone, mandar sinal de fumaça, o que vocês precisarem, a gente está à disposição aí para elucidar as dúvidas. Se tiver mais alguma dúvida aí no chat acerca do que eu expliquei, algo que ficou
um pouco nebuloso ainda, eu estou à disposição aqui para responder, tá, gente? Oi, Lucas. Acho que bom dia para todo mundo. É um Bom dia. prazer estar aqui com vocês de novo, em mais uma rodada de oficinas virtuais. Tem algumas dúvidas, sim, que eu acho que vale a pena, você abordou, mas eu acho que vale a pena reforçar. Maravilha. O primeiro ponto foi colocado por André sobre o fato de o decreto 62100, no artigo 112, facultar, dar a possibilidade de uso de atas de registro de preço de outros entes, né? Uhum. E aí você mencionou que o problema é que a gente tem uma legislação no município que ainda não foi alterada no contexto da nova lei. Acho que vale você retomar um pouquinho isso só para esclarecer, por favor. Exatamente. Eu sabia que ia surgir esse tipo de pergunta, porque justamente o artigo 112 do Decreto 62100, ele estabelece essa faculdade para a gente participar e realizar a contratação por meio de ata de qualquer município, qualquer ente federativo. Porém, eu vou até retomar aqui, a ementa 12.335 da PGM aqui do município tratou desse assunto porque nós temos uma legislação em vigor ainda, uma legislação antiga, que é a 13.278 de 2002, e tem aquela hierarquia, né? Uma lei municipal, que trata de uma lei que tem um artigo mais específico. Então, esse artigo mais específico, ele não perdeu a eficácia. Alguns termos dessa lei, segundo nossa assessoria jurídica e outras assessorias jurídicas por aí, de fato perderam a eficácia, mas não este artigo. Tá? Seria necessário uma revisão da lei, obviamente, para a gente poder ter essa faculdade de fato de fazer uma adesão aí ou uma participação de atas de registro de preço de outros entes federativos, né, para poder regulamentar de maneira correta e transparente, né, essa questão. Mas, por enquanto, o que a gente tem é esse conflito aparente aí de normas, né? A gente tem um decreto que diz uma coisa, uma lei que diz outra, mas o que prevalece é o que está na lei, tá? Eu vou até colocar aqui no chat, para quem quiser dar uma pesquisada aí, é a ementa 12.335 da PGM. Gabriel, Janaína, Paulinho, se alguém puder colocar até o parecer da assessoria jurídica aí no chat, eu acho que seria legal também para as unidades, para as pessoas que estão aqui presentes, poderem dar uma lida, que fala justamente sobre isso. Gente, se tiverem dúvidas, comentários, observações, vocês podem ir colocando no nosso chat. Agora é o momento. A gente pode aqui dividir com vocês um pouco, fazer esse bate-papo aí a partir dos apontamentos que vocês tragam para a gente. Lucas, tem outro ponto. No começo da sua apresentação, foi colocado que uma das ferramentas que a gente utiliza aqui em COBS é o Google, né? O Google Forms, para coletar Isso. itens. Acho que só para também esclarecer que é uma boa prática que pode ser adotada por outros órgãos, mas que não necessariamente é obrigatória. Acho que deixar mais claro isso também, por favor. Ah, sim, não, com certeza. Gente, aqui a obrigatoriedade de fato, ela só está no que tange o Compras-Gov, tá? A gente precisa do cadastro de tudo que a gente levantar no Compras-Gov. Como eu disse lá no início da apresentação, que está no decreto 62.100, basta que seja realizado a intenção de registro de preço pelo meio mais eficaz, ou seja, você precisa atingir o seu objetivo, que é fazer o levantamento de quantitativo e a relação de unidades e órgãos que vão participar da sua ata. Agora, se você fizer isso por ofício, se você fizer isso por e-mail, se você qualquer forma que você fizer, desde que você consiga respeitar as boas práticas, né, parâmetros de formalidade, para demonstrar que aquele registro, de fato, foi feito de uma maneira que seja confiável, apesar de, enquanto funcionários públicos, a gente ter o princípio da boa-fé aí, né, a gente
não vai colocar uma coisa num processo que não seja verdade, é importante que vocês façam tudo de maneira formal. Agora, qual é a maneira que vocês vão utilizar? Independente. Vocês podem definir isso. O que a gente faz aqui não é uma via de regra, mas a gente faz porque dá certo. A gente faz porque nós encontramos dentro de tantos caminhos um meio que acaba sendo mais prático, mais eficiente e, óbvio, por ser mais eficiente, a gente tem uma economia de tempo aí, tá bom? Então, vocês podem seguir da maneira que vocês assim definirem, tá? O que for mais prático, mais eficiente para o seu órgão, que às vezes o que é prático para a gente não é prático para os outros órgãos, dependendo aí da estrutura, tá? Mas é uma forma que a gente faz e de fato recomenda, mas é mera recomendação. Gente, a gente tem algum tempinho ainda, se vocês tiverem dúvidas, apontamentos, acho que o Lucas também vai reforçar um pouquinho que ele demonstrou aqui um caminho para fazer uma intenção de registro de preço para um pregão, foi o exemplo utilizado, mas também é o mesmo caminho para eu colocar, se eu for firmar uma por inexigibilidade, por exemplo, que é o que a gente tem aqui no município, a gente vai tratar dos passos decorrentes disso na semana que vem, mas acho que vale também lembrar um pouquinho sobre isso, tá? O caminho é o mesmo, né, Lucas? Sim, sim. O caminho, ele, dentro da sua intenção de registro de preço, ele será o mesmo. Eu vou até voltar um pouco as telas aqui. Demais. O caminho dentro da sua intenção de registro de preço vai ser o mesmo, para você fazer o cadastro. Porém, a gente tem uma observação de que tem 3 campos a mais para você preencher. Quando você faz pela modalidade pregão, você não precisa preencher a UASG da contratação, o número da contratação, nem o ano da contratação. Tá? Por quê? Porque esse número ele ainda não existe. Agora, se você fizer por meio de inexigibilidade, no novo divulgação de compras, que é um outro sistema, que é onde você vai fazer o cadastro da sua contratação direta, e se esta contratação direta for intencionalmente feita para a criação de uma ata de registro de preço, ou seja, dentro dos moldes de um sistema de registro de preço, você necessariamente vai precisar pegar daquele sistema essas informações. Eu vou até buscar aqui, vou parar de compartilhar minha tela um pouquinho, para buscar essa informação de maneira mais fácil, porque tudo fica muito mais fácil quando a gente tem aí uma visualização do que está sendo feito. O Lucas está buscando informação, só lembrando a vocês, por favor, não deixem de assinar a lista de presença. Infelizmente, só vai receber certificado quem se inscreveu antecipadamente, porém, a lista de presença é bem importante, porque é a partir desse contato que você passar para a gente que a gente vai disponibilizar o material utilizado hoje, o link para a gravação, e também alguns recados, alguns informes, como outras estratégias de capacitação que a Coordenadoria de Gestão de Bens e Serviços, COBS, vai implementar em parceria com o IMASP, ou só mesmo iniciativas nossas. Então, por favor, não deixe aí de preencher a lista de presenças, tá? Caso você tenha perdido alguma das nossas oficinas anteriores, você pode acessar esse conteúdo por meio do nosso portal de compras.
É muito simples fazer isso, então www.compras.prefeitura.sp.gov.br. Você tem a seção Agente Público. Se você clicar, vai ter lá capacitações e você consegue lá tirar dúvidas das oficinas virtuais. Ali você vai encontrar as gravações, as apresentações das nossas oficinas anteriores, das oficinas deste ano de 2024, das realizadas em 2023 e também assim que concluirmos desse ciclo que a gente começou agora de novas oficinas virtuais. Então, você pode acessar esse conteúdo, como também muitos outros conteúdos aí para apoiar o seu dia a dia, na sua área, nos seus procedimentos de compras, tá? Então, qualquer dúvida, não deixem de conferir aí o nosso portal de compras. Eu vou compartilhar aqui a tela novamente, Cassiano. Já vamos tratar aqui de uma maneira mais prática, né? Acessando a tela aqui, ó, novo divulgação de compras. O novo divulgação de compras, ele trata somente de contratações diretas. Quando você cria aqui dentro do sistema uma contratação direta, eu estou aqui no ambiente de treinamento, tá? Por isso que tem esses nomes malucos aqui, ó, teste, teste, teste. Mas quando você cria uma contratação direta aqui, ó, olha o número da contratação aqui. Tá vendo? Ó? A WASG 92.500, o número da contratação e o ano da contratação. São esses dados que você vai precisar para colocar lá na sua IRP, seu cadastro de IRP. E quando você faz todo o procedimento, que é exatamente a mesma coisa, quando você faz todo aquele procedimento, lá no final você vai ter a opção de transferir a sua contratação. Vai mudar só um pouquinho o nome, tá? Das opções. Mas é assim, a coisa mínima, é muito prático, tá? Então, você colocando a sua inexigibilidade aí dentro da IRP, a partir do momento que você transfere aquela IRP, ou seja, você faz o procedimento similar ao disponibilizar para a inclusão do aviso, né, que é a transferência da sua IRP para a contratação direta, vai aparecer aqui no divulgação de compras, no novo divulgação de compras, isso aqui, ó, RP importada do CIASGNet, tá? Então, tudo que você cadastrou lá na sua intenção de registro de preço vai vir para cá. Então, por exemplo, você cadastrou aqui com um determinado item, vai aparecer aqui, né, o cadastro normal. A partir do momento que você transfere a intenção de registro de preços, os itens que você incluiu lá na sua intenção de registro de preços, com os respectivos quantitativos, com o valor, os locais, né, ou, no caso, como a gente faz somente o quantitativo total e o local, você vai transferir e vai vir para cá. E aqui você vai conseguir fazer a revisão desses detalhamentos da sua intenção de registro de preço e incluir algum local de entrega ou fazer o destrinchamento aí dos quantitativos, tá? Então, é um procedimento assim paralelo, mas bastante similar ao que já vem sendo feito para o pregão. Beleza? Se alguém tiver mais alguma dúvida com relação a isso, a gente pode explorar um pouco mais a ferramenta aqui no próprio Comprasgov. Lembra que eu acho que eu estou no ambiente de treinamento aqui. Por enquanto não tem nenhum registro de nenhuma dúvida, acho que ficou bem claro para todo mundo esse caso. Gente, o nosso coordenador lembrou, o Lucas lembrou, esse ciclo de oficinas está totalmente integrado para que a gente consiga cumprir uma obrigatoriedade da 14133, que é garantir que os nossos contratos estejam publicados
no Portal Nacional de Contratações Públicas, no PNCP, inclusive os contratos decorrentes de atas de registro de preço. A gente tem recebido bastante dúvida de vocês a respeito desse ponto, e a ideia é que a gente passe ponto por ponto para que seja exemplificado como trabalhar esse aspecto, para que a gente consiga aí sanar as nossas dificuldades na hora de executar essas funções dentro dos sistemas, compras Gov.br e contratos Gov.br. Acho que a gente não tem mais nenhuma dúvida, então a gente já vai passando para a nossa etapa de encerramento. Lucas, quer fazer alguma consideração mais específica antes da gente fazer a etapa de conclusão? Não, nenhuma consideração. Só lembrando que, se tiver qualquer dúvida, surgir alguma coisa aí mais para frente, que às vezes a gente não lembra, né, durante a oficina, ou depois vem aquele estalo, né, poxa, eu podia ter perguntado isso. Não hesitem, entrem em contato aí, pode entrar em contato diretamente comigo, com a minha equipe, a gente está à disposição e vamos, né, propagar o máximo de conhecimento possível, tá? Que essa é a intenção aqui das oficinas. É isso. Lembrando vocês que semana que vem a gente volta a se encontrar para mais esse passinho aí de desempenho dessas funções relacionadas a atas e contratos decorrentes. O tema da próxima semana é, então, pregão e inexigibilidade para registro de preço, ou seja, dentro do sistema de SRP no Comprasgov. Como é que eu faço isso, Cassiana? Como é que eu incluo as UASBs que vão ser participantes? Eu estou fazendo, mas talvez eu estou com algumas dificuldades. A nossa lei permite ter ata por inexigibilidade. Como é que é esse passo? O que eu tenho de diferente de um cadastro de uma inexigibilidade comum? Lucas já deu alguns pontos, a gente vai retomar e seguir nesses desafios. As inscrições já estão abertas para a próxima oficina. Eu estou disponibilizando aí para vocês o link no nosso chat, tá? Vocês já podem começar a fazer essas inscrições, caso queiram. Também chegou no e-mail aí para que vocês também divulguem para aqueles que não conseguiram participar hoje. E não deixem de preencher a lista de presença para receber o material desta oficina, ok? Dúvidas, sugestões, apontamentos, são todos muito bem-vindos. Especificamente sobre atas, vocês podem direcioná-los diretamente à equipe do Lucas, à equipe do Departamento de Gestão de Atas de Registro de Preço, DEGARP. O e-mail é degarp@prefeitura.sp.gov.br. Dúvidas mais gerais sobre o uso do sistema, sobre regulamentos da nova lei de licitação, vocês podem continuar direcionando para o e-mail sergis_cobes@prefeitura.sp.gov.br. Também podem usar as nossas comunidades de prática no WhatsApp. A gente tem uma comunidade específica sobre o Contratos Gov. Ali, então, estão os gestores de contrato que estão trocando seus dia a dias aí, tanto como dificuldades do sistema, como também dificuldades relacionadas à própria gestão. Enriquece aí o nosso trabalho, essa troca. Então, vocês também podem acessar as nossas comunidades e vir aqui colaborar com a gente. A gente agradece muito a presença de todo mundo que está aqui e aguarda todo mundo e mais outros colegas na semana que vem. Gente, muito obrigada. Uma ótima quinta-feira para vocês. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Uma ótima quinta-feira para todos. Aquele abraço. Tchau, boa tarde.